Boa noite, caríssimos internautas que têm estado a acompanhar o nosso debate a partir de Angola e dos quatro cantos do mundo. Eu sou Lourenço Danda, o habitual moderador deste debate e, mais uma vez, trazemos à baila, trazemos a discussão dos obreiros face ao conflito na Igreja Universal do Reino de Deus. E para esta conversa, para este debate, eu trago três ilustres obreiros. Estou a falar do obreiro Pedro Paulo, do obreiro Antônio Fortes e também do obreiro Bernardo Domingos. Infelizmente, não foi possível termos a presença da obreira Maria Fortes por questões técnicas. Então vamos lá, vamos começar o nosso debate com as devidas apresentações. Começo pelo obreiro Antônio Fortes. Muito boa noite, obreiro. Obreiro Antônio Fortes, muito boa noite. Boa noite, ilustre. Boa noite, internautas. Boa noite, povo de Deus. Eu sou o obreiro Antônio Fortes, coordenador dos obreiros do Panguila, há 15 anos, na obra de Deus, em serviço do Senhor. Muito bem. Obreiro Pedro Paulo, por favor. Boa noite, o povo angolano, e em particular os obreiros que a este momento devem estar atentos a este debate. Dizer que sou obreiro há 18 anos, na Igreja Universal há 20 anos, 18 de obreiros, e há um tempo a esta parte temos estado a fazer a obra de Deus no município do Cacoapo, como coordenador de obreiros, e graças a Deus, até o momento, nós estamos bem. Obreiro Bernardo Domingos, por favor, a devida apresentação. Muito boa noite a todos. Sou o obreiro Bernardo Domingos. Tenho 15 anos de obreiro e 17 anos na Igreja Universal do Reino de Deus e pertenço ao grupo de obreiros do Maculusso, a nossa igreja 7. Muito bem. O nosso tema, fazer recordar que o nosso tema é o posicionamento dos obreiros face ao conflito na Igreja Universal do Reino de Deus. Quero aqui convidar os internautas, sobretudo os obreiros que têm estado a nos acompanhar, ou que estão a nos acompanhar a esta hora, para então deixarem a vossa opinião relativamente ao vosso posicionamento, ou que se há alguma questão que queiram ver respondida. Obreiro Bernardo, trata-se de um conflito ou mesmo até de um golpe? Não, isso trata-se, já passou de ser um conflito. Quando dizemos que é um conflito, vamos olhar para uma perspectiva mais abrangente, não é? Pelo que nós temos estado a acompanhar a atitude dos nossos ex-pastores. E pastores dissidentes, já não trata-se só apenas de um conflito, mas sim de um golpe bem planejado, por sinal, bem orquestrado, aonde tem um cabeça e tem também, ou seja, aonde tem vários cabeças, vamos assim, no entanto, frisar melhor, aonde tem vários cabeças, dos quais alguns ocultos e outros conhecidos, não é? Então, estamos a falar aqui já de um golpe. Não, é importante que as pessoas entendam que não estamos a falar de conflitos, porque a dimensão em que o mesmo encontra-se, a mesma situação encontra-se, é já
uma escala maior. Estamos a falar de um golpe, um roubo, no entanto. É isso aí. Obreiro Pedro, qual é a opinião do obreiro? Eu perguntava se trata-se de um conflito ou então de um golpe. Na verdade, eu vou compactuar o meu antecessor. Se fosse conflito, ou seja, quando começou os problemas, aparentava ser um conflito. No desenrolar do mesmo problema, temos já uma outra ilação relativamente ao que está acontecendo. Ou seja, no início, vimos pessoas supostamente descontentes relativamente aos procedimentos e não só, mas hoje, com o desenrolar da carruagem, está bem patente que não é conflito, mas sim aquilo que nós vimos no princípio é em função de um golpe que até então já, vamos assim dizer, já anda planejado, né? Então é melhor a gente designar de golpe, está bem visto, né? Que até os cegos estão a ver, do que conflito, porque essa linguagem de conflito não cola. O meu posicionamento é esse, que é um golpe. Obreiro Antônio Fortes, a linguagem de conflito cola ou não cola na sua modesta opinião? Bom, na minha modesta opinião, eu acho que realmente é um golpe. Simular aflito, preparar por indivíduos que perderam o foco daquilo que foram chamados, e estamos a viver as coisas, a situação que estamos a ver hoje, com a participação de algumas autoridades, e tem-se arrastado essa situação até hoje, porque, para além de ser um golpe, há a participação direta de algumas figuras influentes no nosso país. Então, quer dizer, está claro, é mesmo um golpe. Não há coisa nenhuma. É isso. Ok, muito bem. O obreiro Bernardo Domingos. As acusações contra a direção da Igreja Universal do Reino de Deus são infundadas ou há alguma verdade nas mesmas? Neste caso, as acusações que foram apresentadas em sede de tribunal por estes líderes deste grupo de rebeldes, não é? Pastores rebeldes. Nós notamos aqui que essas acusações não têm nenhum fundamento. Por quê? Vejamos o seguinte. Esta situação está desde o final de 2019. E o que se levantou no final de 2019 foram essas acusações infundadas que os acusadores dizem ter levado ao tribunal. Se elas tivessem fundamento, eu penso que daria força até o próprio tribunal, não é, de avançar com o caso. Nós vimos que o tribunal parou. Ou seja, não se diz nada, não se fala nada, porque as acusações, horas levadas até as instâncias judiciais, não têm fundamentos, porque não há provas. E não havendo provas, são acusações que, vamos assim colocar, narrativas criadas, não é? Narrativas criadas para dar o início do golpe. Ou seja, era um plano já orquestrado. Nós vimos aqui que é um plano orquestrado. Eles não tinham... Que acusações é que eles deviam trazer para começar o golpe? Eles não podiam fazer as suas ações do nada. Para isso tinha que ter um início. E para eles o início foram
acusações que não têm fundamento, né? E nós vimos, durante esse tempo e o desenvolvimento dessas acusações, dessas alegadas acusações contra o bispo e os pastores, contra a direção da igreja, não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, isso mostra, mais uma vez, que na verdade, uma situação, uma narrativa criada para dar o início ao golpe, porque no princípio nós não entendíamos que era um golpe, parecia uma insatisfação, não é? E foi-nos tapeado aqui, ou aquelas pessoas menos, no entanto, os incautos, não é? Vamos assim dizer, que aquilo era basicamente um manifesto, conforme eles chamam. Mas, na realidade, era o início de um golpe orquestrado, planejado, das ações que hoje nós temos estado a verificar. Obreiro Pedro, o obreiro pode eventualmente aqui ajudar os nossos internautas a perceberem, se calhar, uma ou duas acusações que foram apresentadas contra a direção da igreja. Mas antes disso, deixa-me, antes do obreiro responder a esta pergunta, deixa-me aqui reiterar a todos os internautas que nos acompanham a partir de Angola ou em outra parte do mundo, que podem eventualmente participar ou interagir no nosso debate através da vossa opinião relativamente ao tema, que é o posicionamento dos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus quanto ao golpe que eventualmente quer-se dar à referida igreja. Então, todos os internautas podem, sobretudo os obreiros, podem participar com a vossa opinião, dizer aqui se é realmente um golpe ou não e também, se calhar, com alguma questão. Obreiro Pedro, pode responder à minha questão, se faz favor? Sim, de princípio de que a gente, ou seja, aquilo que saiu a público relativamente, vamos assim dizer, o descontentamento dos pastores dissidentes e aquilo que eles levaram ao tribunal, porque até então corre um processo, se assim posso dizer, nos tribunais, é que houve invasão de divisa, se calhar levaram a temática de vasatomia, vendas de patrimônio da igreja e etc. Bom, deixa aqui dizer, como o senhor Bernardo bem disse, para quem vem para fazer um golpe ou planeja fazer um golpe, o que a gente tem estado aí a assistir, primeiro ele vem com uma narrativa, e essa narrativa é uma no sentido de ter adeptos. Eu me lembro bem, aquilo começou assim, como obreiros, né? Atenção, os internautas, estamos a falar aqui, somos os obreiros, vivemos, convivemos com os problemas, mais do que nunca nós estamos dentro e sabemos aquilo que sempre foi a narrativa das pessoas descontentes, que estão no lado dos golpistas. Aquilo foi assim. Dias depois, ou semanas depois do seu bispo Gonçalves chegar em Angola, aí começou com uma temática nos bastidores de que o bispo estava a vender os patrimônios da igreja. Inclusive, o Alvalade já tinha cliente, né? Ou seja, essa narrativa, né? Essa narrativa que se trouxe... Desculpa, obreiro Pedro, por interromper. Quando falava do Alvalade, está a falar da Catedral do Alvalade. A Catedral do Alvalade. Ok. Quer dizer, são conversas que inicialmente não havia saído fora, se permita usar essa expressão. Era uma conversa interna, ou seja, os dissidentes, os golpistas foram disseminando essas conversas. Mas qual era o intuito dessas conversas? Era para pegar
as pessoas desapercebidas. Pegar as pessoas desapercebidas como, por exemplo, quem contribui, acredito que no desenrolar da conversa a gente vai chegar aí. Quem contribui para a construção das igrejas somos nós. A gente vai chegar aí. Nós é quem contribuímos para a construção das igrejas. Ora bem, você contribui para construir uma igreja, para você adorar. Depois vem uma de que a mesma está a ser vendida, com certeza cria uma revolta. Então, naquilo que é o plano orquestrado, né, que é para criar esse golpe, foi esse linguajar que foi usado. E não ficou aí. Chegaram depois os mesmos a fazer uma queixa contra a igreja. Nesta queixa, pronto, eu não sou jurista, né, mas até onde a gente sabe, foi de que houve invasão de divisas. Invasão de divisas, falava-se disso, da venda de patrimônio e etc. Pronto, logo que aquilo começou, para nós, era suposto que, pronto, é um problema que se foram fazer a queixa, a justiça existe, que a qualquer momento a justiça vai se pronunciar. Eu acho que, em função da pergunta, já estou a fugir um pouco, é algo que a gente vai abordar lá em frente. Bom, só para... O Obreiro quer rebater? Sim, queria rebater. Pois, essa narrativa criada no princípio... O Obreiro, tens o microfone desligado. Ok. Só para termos uma noção, para termos uma ideia, não é? O nosso bispo Gonçalves, o nosso líder espiritual, ele já tem sido difamado já muito antes dele pisar os pés aqui em Angola. A partir desses pastores, dissidentes ex-pastores, eles chegavam para os obreiros, e principalmente ali no Maculusso, não é? Aonde mostravam uma imagem má do nosso líder, não é? Aonde falavam mal, mas tudo isso com o objetivo de deixar o obreiro nervoso, zangado, furioso, quer dizer, transparecendo algo que o nosso líder não é, que vendia as coisas da igreja, e muitos outros nomes que nós temos ouvido hoje nas redes sociais que falam dele. Então, isso aí começou muito antes deles trazerem essas acusações. Eles já no meio do povo, vamos assim dizer, dos obreiros, já transmitiam uma má imagem do nosso líder, que nem sequer ainda estava aqui em Angola. Então, com o objetivo de quê? Com o objetivo de colocar dúvida, que é o trabalho que o diabo faz, colocar dúvida, e revolta. E aqueles em que o diabo encontrou um coração, vamos assim dizer, fértil, encontrou um coração e colocou dúvida sobre o bispo Gonçalves e colocou dúvida sobre a liderança da igreja, revoltaram-se, não é? Era uma estratégia igual Lúcifer fez nos céus. Ele não chegou do dia para a noite e arrastou a terça parte. Ele foi semeando, ele foi plantando. Então, quando surgem essas acusações, muitos dos obreiros já estavam inflamados porque estavam a vender as igrejas que nós contribuímos. Estavam inflamados porque a igreja tem feito desvios de valores. Estavam inflamados porque, vamos aqui corrigir, eles não dizem vasectomia, mas sim, eles dizem castração, coisa que não é verdade. Então, os menos, os que não estavam atentos, não é, caíram nessa cilada. Vamos visitar a nossa página, a página no Facebook e então interagirmos com os nossos internautas. Temos aqui a
a opinião da senhora Cátia Mota Salles. A senhora Cátia Mota Salles diz o seguinte: estamos em alerta máximo. Estamos em alerta máximo nos países com o que está acontecendo em Angola. O senhor Júlio Borges diz que estamos todos na fé em Deus, que nos devolvam a Igreja do Senhor Jesus aos nossos irmãos na fé em Angola. Vamos ver mais opiniões. Feliciana Campos Manuel, a senhora Feliciana diz o seguinte: boa noite, sim, obreiros, soldado de Cristo, que não se curvam, sempre firmes e fortes. Júlio Borges, o Júlio Borges diz o seguinte: já devolveram a Igreja do Senhor Jesus Cristo aos fiéis em Angola? É uma pergunta que ele faz. Então vamos continuar com o nosso debate. E a segunda pergunta que eu faço aos meus ilustres convidados, estou a falar do obreiro Pedro Paulo, do município da Igreja do município do Cacoaco, queria eu dizer, o obreiro Bernardo Domingos, que fala a partir do Maculusso, ou seja, que é obreiro da Igreja Universal do Maculusso, e temos também o obreiro Antônio Fortes, da Igreja do Panguila, que infelizmente está aí a ter alguma dificuldade de se fazer presente no nosso debate por causa de questões técnicas. E vou já para a segunda pergunta. A segunda questão é a seguinte. Desculpe, antes de ir para a segunda pergunta, nós temos um obreiro, o obreiro Figueira, que está ali, só para, pronto, em substituição à obreira que não se fez presente, então temos o obreiro Figueira. O obreiro Figueira já está dentro da sala ou eu pretendo dentro da sala? Já se encontra dentro da sala, sim. Ok, deixa que eu visualizar. Da sala. Obreiro Figueira, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso debate. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Ok, então já podemos dar a contar. palavra, eu entro e intervenho. Muito bem. Vamos já contar com a opinião do obreiro. A segunda pergunta é a seguinte: tá bom. o que é que os senhores têm, o que é que os obreiros, no caso, têm a dizer sobre a tomada dos nossos templos pelos rebeldes e, no caso, pelos pastores dissidentes e ex-pastores, não é? Que, de acordo com aquilo tudo que nós temos estado a discutir durante esses debates, chegamos à conclusão que na verdade, eram pastores, mas, no entanto, tornaram-se rebeldes e golpistas. O que é que vocês têm a dizer relativamente a esse ato? Tomar senhores que antes diziam ser pastores, pregadores da palavra de Deus, tiveram a coragem de tomar, ou seja, roubar os templos que pertencem ao povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Obreiro Pedro, por favor. De princípio é triste, obreiro, é muito triste, sabendo que tiveste alguém, muitos pastores, no caso, passaram no Cacoaco, que hoje já não fazem parte do corpo pastoral, já são ex-pastores, mas que quando estavam conosco ensinavam-nos uma coisa e, infelizmente, a prática ou o tempo hoje nos mostra o contrário àquilo que eles nos ensinavam. Mas tudo por quê? Em função daquilo que foi o princípio, quando a gente já começava a falar entre o golpe e conflito, né? O que, no meu entender, é o quê? No meu entender, obreiro, quando nós entramos na obra, ainda como obreiro, né? Os princípios, as regras para os obreiros e os pastores é diferente. Mas como obreiro, nós aprendemos uma coisa: o servo não tem querer. Nós aprendemos isso. E muitos que estão aí, hoje, como reformistas, se a linguagem certa é essa,
como rebeldes, como golpistas, né? Alegam de que eram maltratados. E isso não cola, repito, isto não cola. Então, se for para a gente fazer uma análise profunda, todos esses argumentos são infundados com o objetivo de consumar o projeto deles. Por exemplo, de tomar a igreja. Né? Por mais que, por exemplo, eles queiram vir justificar, não é justo alguém vir, olha, dizer, por exemplo, está tomado, aqui ninguém mais entra, aqui ninguém vai nos tirar. Mas quem foi que disse que é assim que se faz evangelho? Será que isso é amor à alma? Ou seja, está tomado, ninguém vai nos retirar? É para fazer a obra de Deus ou está tomado para fins pessoais? É uma pergunta que fica no ar. E, aliás, isso não é pergunta, não fica nada no ar. Porque até os neófitos na fé, né, está bem claro que é um assalto. Porque os que eles alegam, ou que eles alegam de que era maltratado, que é vasectomia, se o servo não tem querer, meu irmão, se no princípio, quando você estava bem espiritualmente, aceitaste, depois dos olhos se terem aberto pela malícia, agora estou a ser maltratado, me mandaram ir fora do país e etc. Mas no princípio era assim, aonde Deus mandar, eu irei, não importa onde. Mas infelizmente do que a gente está a ver aí, é mesmo o plano do golpe. Eu vou dar palavra a outra pessoa aí. Muito bem. Obreiro Flores. É mesmo este o nome? Obreiro Flores. O que juntou-se a nós há poucos minutos. Obreiro Figueira. Obreiro Figueira. Desculpa, Obreiro Figueira. Figueira. Sim. Já alguma vez passou? Já alguma vez passou? Sim, já alguma... A ação que eu tenho... Não é? Como? Eu perguntava, já alguma vez passou na tua cabeça que algum pastor tivesse a coragem de tomar um templo, ou uma igreja, no caso? Durante esses anos todos que o obreiro tem estado... Nessa vida cristã, a pessoa tem que estar preparada para tudo, não é? Nós fomos chamados, né, do mundo para servir ao nosso Deus. E quando nós vemos para Deus, Ele nos para todos os momentos. Podem ver, hoje é a moda do tempo. Amanhã pode ser outra coisa. Não é? E é difícil quando esse golpe vem dentro das duas campos da igreja. Se fosse uma decisão que fosse levada fora, não é? Porque não conhece, não é? Seria de uma fácil. É difícil quando são pessoas que já conhecem a igreja. Só acho que promover o subismo na igreja fica completamente difícil, tá vendo? É impossível que não tenham os escândalos. Então, nós estamos preparados. Hoje, surge um gol dentro da igreja, amanhã pode ser algo pior. Então, quanto mais pior for a situação, quanto pior for a situação, então, maior é a vitória do povo de Deus, maior é a experiência que a própria igreja passa a ter avante. É necessário estar preparado para tudo. Está preparado para tudo. Amanhã poder ser pior, mas com certeza o Deus está preparado mais a melhor, uma igreja maior, mais consciência, mais preparada para situações piores que possam advir contra. Ok, muito bem. Obreiro Bernardo Domingos. A igreja pertence a esses senhores que eventualmente acharam no direito de tomá-las? O microfone. Deve abrir o microfone, Obreiro. Não pertence. Não. A igreja do povo. Vejamos aqui, não é?
Quando eu tive, por inspiração divina, Deus inspirou-me a construir uma igreja para ofertar a Ele, nem eu próprio até hoje, eu não tenho consciência que aquela igreja é minha. Hoje, tem várias igrejas que eu construí sem orientação da direção da igreja, sem orientação. Não foi o bispo que chegou, não foi o pastor que chegou, não foi ninguém. O próprio Deus orientou-me assim a fazê-lo, com o objetivo de ganhar almas. Até hoje, eu nunca me apeguei àquilo que eu fiz como oferta para Deus, porque sei que aquilo pertence ao povo e à igreja de Deus. E mesmo quando quando tentaram me influenciar por parte de alguns obreiros e alguns pastores também, no sentido de reaver aquilo que eu havia colocado no altar, aí já trouxe para mim uma indignação. Como pode? Se eu próprio, que construí uma igreja, com o meu sacrifício, com os meus próprios recursos, não tenho a consciência nem o desejo de receber aquilo que eu havia feito. Quanto mais uma igreja que foi contribuição de todos nós, o povo contribuiu, você vem, entra pela mesma e diz que está tomado, me pertence. Bem, eu não sei se é muita loucura, não sei, para fazer isso. Por quê? Primeiro ponto, ali danos espirituais, por estarem a profanar, não é, um templo sagrado. Segundo ponto, trata-se do sangue do povo, em que os ex-pastores e os pastores dissidentes, não é, não estão no direito e nunca estiveram e nunca estarão para tomar as igrejas que o facto de você ficar aí no altar pregar e por algum motivo, e já sabemos que a rebeldia e outros que nós temos acompanhado ali, você deixa o altar, então dá meia volta e vem hoje e diz que a igreja é tua, que você está a roubar essa igreja para si. Com que objetivo? Ganhar almas? Não. E o que nós temos visto nessas tomadas de templo, o objetivo não é ganhar almas. Não é. Porque se assim fosse, teriam as igrejas cheias, teriam as igrejas lotadas. Não é? Então, isso aos meus olhos e para aqueles que também têm estado a acompanhar essa situação toda e sabem que é uma atitude errada, é um roubo. E eles próprios, no entanto, roubam e dizem, não, nós roubamos, nós tomamos, está tomado. Está tomado. Então, isso não entra na minha cabeça. Obreiro Bernardo, aqui um dado que eu achei interessante e que devemos partilhar com os nossos fiéis internautas. O obreiro dizia que foi persuadido por alguns rebeldes, no caso, né, pastores rebeldes, a entregá-los à igreja os tempos que o obreiro doou para a obra de Deus. Pode aqui, não é, mencionar nomes, porque dizer que foi persuadido, enfim, não é? Isso eu acho que tem que haver aqui, não é? Tem que haver aqui alguma maneira de provar quem eventualmente persuadiu. Ou algum problema em citar nomes. O microfone. Por um outro motivo, prefiro não, mas dizer que fui.
não é? Então não estaria aqui, prontos, passar uma informação que não é verdadeira, não é? Mas, porém, conforme o obreiro Lourenço acabou de frisar ali, as ligações vinham de todos os lados, principalmente quando esse foco rebentou. A dada altura, eu fui contactado, no entanto, por um dos líderes da rebelião, o senhor Valente, não é? E com intenção de quê? Com intenção, não é, de colocar-me contra a liderança da igreja. Veja que ele era bispo da igreja ainda lá no Maculusso. Ele era bispo lá no Maculusso e eu era obreiro. Mas, na realidade, aquilo era mais do que uma espécie de campanha política. Uma dada altura ligou para mim, dizendo que, olha, meu caro, eu estou cansado, quero sair da obra. Assim em conversa, mas, senhor bispo, por quê? Eu estou cansado, eu quero sair da obra, e eu vou sair da obra porque esses brasileiros, foi assim a expressão que usou, esses brasileiros têm estado, no entanto, a vender as coisas da igreja, tem vendido as coisas da igreja, ligou falando mal do próprio bispo Gonçalves, não é? Me colocando maus olhos. Na realidade, aquilo era colocando maus olhos contra o meu líder espiritual e contra a própria direção da igreja, dizendo que estão mandando ele para Portugal, querem me mandar para Portugal, e eu vou fazer aqui em Portugal. Foi a pergunta que ele fez. Vou fazer aqui em Portugal. Aqueles brancos não querem saber do evangelho. Vou fazer o que lá? Então, nós vimos que, nós notamos aqui que eu, no meu caso, passei um tempo em que era muita pressão por parte dos ex-pastores e os pastores dissidentes para que eu me juntasse a eles, não é? Para que eu me juntasse a eles, sim. Ok. Mais uma vez aqui, chamar ou convidar os nossos internautas a apresentarem no caso, a vossa opinião relativamente ao tema em debate, que é o posicionamento dos obreiros da IURD face ao golpe que a Igreja está a sofrer. Então, enviem as vossas opiniões, aquilo que tem a ver com o vosso posicionamento ou eventuais questões. Obreiro Antônio Fortes, qual é a opinião do obreiro quanto a tudo aquilo que temos estado a assistir relativamente à brutalidade da polícia contra os obreiros e os milhares de membros da Igreja Universal do Reino de Deus, sobretudo quando vão se fazem presente em frente a algum templo para orar, visto que os templos estão lacrados, não é? Será que a polícia tem agido desta maneira por cumprimento de alguma ordem superior, de algum dirigente que eventualmente tem estado a apoiar esses pastores rebeldes? O que é que o senhor acha? A pergunta faço inicialmente para o obreiro Fortes, Antônio Fortes. Por favor, obreiro. Enquanto o obreiro Antônio Fortes prepara-se para intervir, eu passo já a mesma questão ao obreiro Pedro. É o seguinte, obreiro, até é triste, né? É muito triste relativamente àquilo que tem sido o posicionamento da polícia. Mas quanto à pergunta em si, a tropa não age só. A tropa é disciplinada. E essa disciplina vem desde a recruta. A tropa obedece o seu comandante. Ou seja, aquilo que a gente tem estado a ver, ou que a gente tem estado a passar, não é um caso isolado, né? Quando digo não é um caso isolado, não é de livre, espontânea vontade que o polícia queira na rua bater alguém, massacrar. Não. É claro que existe uma ordem para bater.
né? Para bater, para colocar medo, mas para intimidade. Mas graças a Deus, né? Para tentar nos reprimir, calar, mas graças a Deus, quanto mais poré que nós tomamos, temos nos tornado mais fortes. Deus, assim conforme guardou, protegeu o povo de Israel quando saía do Egito para a terra prometida, no percurso, sempre que tivesse solo, Deus criava uma nuvem para cobrir o povo. Sempre que tivessem fome, Deus mandava o maná, e etc, etc. Não tem sido diferente do que está a passar aqui em Angola. Ou seja, Deus tem nos dado força, Deus tem nos encorajado. Muito bem. Obreiro Figueira, o que acha da atuação da nossa polícia? Ela tem sido parcial ou imparcial? Bem, a polícia tem feito tem tomado uma posição dissuasiva. Tá? Eu acho uma posição dissuasiva. O que é dissuasão? Dissuasão é uma toda de posição para coagir mentalmente as pessoas de não tomarem uma certa posição contrária. Que é a posição contrária à posição das autoridades. Não é? Porque a polícia, por si só, não consegue, não toma decisão. É um braço coercivo, não é? Coercivo do Estado. Não é? Então, ela está para ter uma posição que o Estado não aduna, não é verdade? Tem só que ter um pouquinho mais popular. Né? Já vi alguns acidentes, claro, nesse tipo de situação, havia sempre acidentes, havia sempre trocas de enfrentamentos, não é? Mas eu que a posição da polícia é dissuasiva, é com que as pessoas voltem lá. Só que é possível, porque aí já tem que tomar uma posição, né? Tem uma posição, porque depois dessa decisão de terem que entregar os templos, uma decisão administrativa, de terem que entregar os templos para a parte que não é a legal, que não é do patrimônio, nós temos que tomar um posicionamento. Né? Temos que alçar a sua voz e dizer que não aceitamos. Porque caso nós não tivéssemos tomado essa opção, o que pode acontecer nesse pior, não reclamam, vamos tempos todos para essa parte. Nós temos que reclamar. A nossa intenção não é entrar dos tempos, metade dos tempos os outros fizeram. Mas clamar no Deus, justiça, mostrar a indignação em relação à situação. A polícia, ela, como o bravo coercivo, está ali para uma posição dissuasiva, para as pessoas não ali, que não é ativa, não é numa opção assertiva. Com certeza, essa situação vai passar. E um dia a polícia vai fazer um revejo, como posso dizer, okay. vai fazer uma análise do que aconteceu. Obreiro Figueira, eu tenho o áudio do Obreiro Figueira está aí a claudicar. Antes de passar a palavra para o obreiro Fortes, eu vou ler as participações dos nossos internautas. Começo pela senhora Argelinda Pascoal. A senhora Argelinda Pascoal diz o seguinte: vocês imaginem só se no tempo do Bispo Augusto Dias, depois do dia do fim, quem iria subir, o Bartolomeu, creio que é isto que ela queria dizer. Depois eles iriam agir conforme estão agindo, montando as suas estratégias, mas Deus é fiel e isto vai acabar. A opinião seguinte é do obreiro André Pioca. Eu sou obreiro da IURD há 20 anos. Durante todo este tempo aprendi uma coisa muito importante. A Igreja Universal pauta muito pela disciplina. Estes rebeldes querem liberdade e poder sem acautelar. Querem liberdade e poder sem acautelar naquilo que a Bíblia diz. Se o caso foi levado à PGR, por que o tribunal não termina o processo? Isso nos faz entender que as acusações feitas não têm fundamentos.
O senhor Ângelo dos Santos diz o seguinte: nem vamos chamar aquilo de manifesto, mas sim de um caderno reivindicativo em que os dissidentes julgaram ser funcionários da igreja e reclamavam contra a entidade patronal. Então, são estas algumas das opiniões dos nossos internautas, e eu, de seguida, vou fazer a próxima questão ao obreiro Bernardo Domingos. Obreiro Bernardo Domingos, qual é o vosso pronunciamento, ou seja, qual é a vossa opinião acerca do pronunciamento do Ministro da Cultura, que na verdade contrariou o pronunciamento anterior da Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, João Lourenço? Dizer que o nosso Ministro da Cultura, ele foi infeliz, né, nesse seu pronunciamento, reconhecendo a legitimidade da Igreja aos dissidentes e aos pastores, e que eu gostaria, né, de saber do senhor Ministro da Cultura, né, até onde nós vamos com este tipo de comportamento. Eu gostaria de saber do Ministro da Cultura, até onde nós vamos com este tipo de comportamento. Porque aqui nós começamos a ver que temos filhos, temos enteados, e tem uns que são mais angolanos que os outros. Porque aqui não se trata de brasileiros e angolanos, não. Não. Aqui trata-se de angolanos mesmo. Porque nós que estamos aqui somos angolanos, não é? Mas há aqui uma barreira de não se quer dar atenção àquilo que nós temos estado, no entanto, a falar, aquilo que nós temos a reclamar, não nos ouvem. Porque por várias vezes a liderança da igreja tentou um contacto, mesmo na sua pessoa do senhor ministro, e que eles não ouvem, não querem nos receber. Essa é a palavra certa. Então, se não querem nos receber, nós começamos a ver que aqui há filhos e aqui há enteados, ou aqui há uns que são mais angolanos que os outros, não é? Então, foi infeliz naquilo que ele disse. E se nós notarmos, após o seu pronunciamento, o povo, isso desagradou o povo. O povo logo começou a correr aos templos e orar. Daí onde surgiu hoje, no entanto, essa confusão ou essa repressão policial que nós temos assistido, foi devido ao pronunciamento que ele fez, em que nós não aceitamos e jamais vamos aceitar a rebelião, porque isso não existe no nosso vocabulário. Jamais nós vamos aceitar a rebelião. Então, motivou-nos a ir aos templos, orar, buscar aquilo que é nosso, clamar por aquilo que é nosso de direito. Porque, repito, os dissidentes não nos representam, os ex-pastores não nos representam. Há uma disciplina na igreja. E nós temos que pautar por essa disciplina. Então, um ex-bispo que saiu da liderança da igreja vem hoje para nos representar a nós. É isso que o povo não aceita. É isso que a igreja do Senhor Jesus repudia e não aceita. E nós não temos aqui, vamos dizer que nós não temos aqui, na realidade, nada a esconder. Por quê? Quando nós saímos para orar, nós temos moral para isso. Nós temos moral para irmos em busca daquilo que é nosso, daquilo que pertence ao povo. Então o invasor vem, entra na minha casa e diz que essa casa a partir de hoje é minha, e a justiça por simplesmente cruza os braços e vem um intermediário dizer que, olha, não, essa casa pertence mesmo a essa pessoa que vandalizou. E eu, como dono da casa, fico de braços cruzados?
É o que nós temos estado é que a igreja tem passado. Então nós não nos revemos a isso, não aceitamos. A esse pronunciamento para nós não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Que venha os tribunais, a justiça, bater o martelo definitivo sobre a situação. E, aliás, eu espero que o ministro da Cultura venha ao público e fazer, no entanto, um outro pronunciamento. Que venha ao público e faça um outro pronunciamento. Porque esse pronunciamento que o senhor ministro da Cultura fez está errado. Está errado. Está a julgar uma causa pelo um lado injusto, né? E nós estamos cansados, e nós como é que ficamos? Como é que fica o povo da igreja? Porque esse povo que está apanhando por eles frente à igreja, eles não reconhecem um valente como seu líder. Eles não querem um valente como seu líder. Como que fica? Como é que ficamos mediante essa situação? Então, nós queremos que a justiça seja feita. É só isso que nós queremos. Nós não estamos aqui pedir o impossível. Não, nós estamos a pedir que a justiça seja feita e ela seja feita de uma forma justa, porque o nome diz justiça, de uma forma justa, não de uma forma injusta. Muito bem. Esse é Obreiro Pedro, o ministro da Cultura foi convidado a participar do debate realizado pela RTP África, mas, infelizmente, o senhor ministro afirmou que não tinha autorização para pronunciar-se. O senhor acha que o ministro agiu bem, visto que ele anteriormente pronunciou-se a favor deste grupo de rebeldes e agora que foi convidado a se calhar, explicar por que ele agiu desta maneira, por que ele teceu o mesmo pronunciamento, ele vem a público dizer que não tem autorização para pronunciar-se. O que é que o que é que o obreiro Pedro acha? Este ministro da Cultura está a agir como um auxiliar do poder executivo de facto ou está aqui a manchar o bom nome do Estado angolano? Vou dizer primeiro que é vergonhoso, mas é vergonhoso como ministro, né, membro do governo, é vergonhoso. E no lugar dele eu faria o mesmo, não iria para a RTP, porque o ministro embaraçou-se. Não sei se consegue me entender com esta linguagem. O ministro se embaraçou, né? Se embaraçou quando a ida na TPA. Quando a ida na TPA dizer que reconhece ou que só reconhecia os dissidentes como interlocutor direito do governo. Com que base? Com que base esse reconhecimento? Quem pertence às igrejas, e como o meu antecessor bem disse, o que motivou de seguida os membros irem orarem e que tem levado, ou seja, as causas dos poetas, foi o pronunciamento do ministro. Acredito eu, né? Acredito eu que os conselheiros ou as pessoas que foram dadas as informações ao ministro omitiram determinadas coisas reais que estão acontecendo na igreja, porque se assim não fosse, ele não teria se pronunciado assim. Mas ainda assim digo que o ministro foi muito infeliz. O ministro da Cultura foi muito infeliz e é vergonhoso, é deplorável ele ter ido a um órgão de comunicação pública tecer as considerações que ele teceu na TPA, o quanto o facto, a realidade é diferente. Porque o ministro diz que já não existe mais conflito. Foi numa televisão pública. Já não existe mais conflito na IURD e que as coisas já estão tudo bem e que reconhecemos
o valente, etc, e é um interlocutor com o governo, e etc. Mas no dia seguinte, o que a gente viu é outra coisa. O povo não aceitou, né? Se eu poderia fazer um anexo aí, para quem, pronto, o tempo aqui não permita, né? O tempo não permita, mas quem tiver uma Bíblia e abrir no livro de Primeiras Reis, Obreiro, vamos começar. 3. Obreiro Pedro, por favor, vamos começar já daqui a pouco a entrar em crise de tempo. Então, pedia mesmo que fosse mais mas, mais no breve. entanto, deixar essa recomendação de Primeiras Reis, capítulo 3, versículo 16, uma das justiças que Salomão fez. É assim que se faz justiça. A justiça não pode ser parcial. A justiça deve ser imparcial. Tem que ouvir ambas as partes. Então, quero dizer que o pronunciamento do nosso ministro, é com muita pena que eu digo nosso ministro, foi muito infeliz. Ok, muito bem. Aqui a opinião de uma internauta que, segundo ela chama a atenção a todos os obreiros, obreiras, membros e simpatizantes da Igreja Universal nos mais de 130 países do mundo. Ela diz que todos devem se unir para ajudar Angola nessa luta e que é de toda a família universal no mundo inteiro. Esta é a opinião da senhora Kátia Mota Salles. A pergunta seguinte vai ao obreiro Figueira. Obreiro Figueira, o que é que o obreiro acha da parcialidade, da notória parcialidade do responsável do INAR quanto à questão da mediação do conflito na Igreja Universal do Reino de Deus? Bem, o INAR é um instituto, é um tipo de desconcentração, né, do poder executivo. Ele está ali para no fundo, dar continuidade às políticas do executivo. E toda a sua posição, né, mana do líder, né, ou do chefe do poder executivo. Então, no fundo, né, a posição que até hoje nós temos tido, né, em relação à igreja. A igreja sendo injustiçada primeiro pelos próprios ex-membros, próprios ex-bispos, e depois injustada pelo posicionamento das nossas autoridades. Porque um dia, né, eles ensinaram uma coisa, estão a viver outra, porque primeiro eles foram por causa da disciplina interna da igreja, eles não dando por satisfeito, correr a disciplina ou a lei do Estado, né? Nesse caso, a igreja é uma empresa, não é verdade? Quando há uma empresa multinacional e o direito dos alunos a ser bem vendido, eles põem a lei, né, do trabalho, mais ou menos isso. Então, a internet, infelizmente... Vai querer defender seus sonhos? Obreiro Figueira, vamos fazer o seguinte, o obreiro vai resolver a questão da internet e depois voltamos a si, por favor, porque não conseguimos perceber o que dizes. Então a pergunta vai para o obreiro Bernardo Domingos. Obreiro Bernardo Domingos, o que é que acha da atuação ou do posicionamento da imprensa pública? Estou a falar da televisão pública de Angola, da TV Zimbo, do Jornal de Angola e da RNA, quanto à questão, não é? Quanto a esta questão do golpe contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós notamos que esses órgãos de comunicação, eles, na realidade, eles fazem aquilo que lhes apetece. Desculpa, Obreiro, desculpa mesmo. Obreiro Figueira, desculpa. Obreiro Figueira, podes desligar mesmo a tua conexão e depois entrar, só para facilitar aqui o nosso trabalho. Por favor. Sai mesmo do ar e depois, ok.
Muito obrigado. Sim, obreiro Bernardo, tens a palavra. Eles fazem o que lhes apetece, aquilo que eles acham que é correto, que é certo. O nosso presidente da igreja, o bispo Ferraz, no princípio desse golpe, quando ainda o nome era conflito, não é? Ele deu uma entrevista à TPA que quase nem passou. Mas nós sabemos que a TPA, ela tem que ouvir, devia ouvir as duas partes. Então, como é que vamos entender um órgão de comunicação que só passa aquilo que acha que é o correto para ele, ou que ele acha que deve passar, ou seja, aquilo que ele quer passar é que passa, não é? E quase que todos os órgãos de comunicação, tirando alguns privados, público, têm seguido a mesma linhagem. E o que parece aqui, não é querer transmitir e mostrar para as pessoas uma suposta verdade. Uma suposta verdade. São órgãos de comunicação que nós podíamos chamar assim de órgãos de comunicação sério, aonde pega um trecho, por exemplo, como fizeram aquela vez no programa Lente do Bispo Macedo, em vez de passar o conteúdo todo, então vai buscando pequenas coisas para tentar fazer laço para as pessoas, para enganar as pessoas, ou seja, tentar fazer laço para enganar as pessoas. Isso não é infelizmente, não posso chamar um órgão de informação sério, que passa aquilo que quer, que acha que tem que passar. Me desculpa, mas é um órgão de informação não sério. Obreiro Pedro, a sua opinião. E eu queria ouvir a opinião do obreiro, sobretudo com relação ao programa Na Lente. Aquilo que vimos, não é? Aquela narrativa toda que vimos ali no programa Na Lente. Não acha que aquilo foi uma pouca vergonha por parte da nossa televisão, visto que é uma televisão que é paga com dinheiro público, com as nossas contribuições como angolanos? Na verdade, a linguagem certa é mesmo pouca vergonha, né? O facto de ser angolano é muita vergonha termos órgãos que supostamente diríamos sérios, né? Porque estamos a falar de uma televisão pública de Angola, que é pago com os nossos recursos, nossos impostos e etc., ter o posicionamento que se teve ao quanto daquela reportagem do Cabingano, e não só, né? Do modo geral, a mesma tem sido parcial também, né? Todos os órgãos do Estado têm sido parcial, não vamos esconder nada. Se formos para a polícia tem sido parcial, porque os dissidentes, quando vão para invadir as igrejas, invadem, e quando vamos buscar reforço ou queixa à polícia, a polícia nos responde, não, que resolvam vocês, porque esse é um problema interno, né? A TPA, na hora de fazer, imaginemos que é uma conferência de imprensa, chamamos a TPA não aparece. Mas se for os dissidentes, ou seja, não precisa usar óculos, caríssimos, porque está aí bem patente, não precisa usar óculos, porque as coisas estão claras. Mas, no entanto, daquilo que tem acontecido, eu me lembro bem ao quando o empossamento do camarada presidente, em que eu fiquei muito feliz quando dizia que, a partir de hoje, a ordem superior tem que ter rosto. Se te prendem a orar em frente da igreja para te soltar, tem que esperar a ordem superior. Infelizmente, até hoje, não tá até o rosto dessa ordem superior. Na minha análise, no meu modo de ver e aquilo que eu tenho estado acompanhando,
quer seja a TPA e os outros órgãos, só têm estado a cumprir ordens superiores. Porque eu não estudei jornalismo, mas em função do que eu já ouvi das pessoas que estudaram jornalismo, quando vai para fazer uma matéria, tem que ter o contraditório. Certo. Eu tenho que ouvir o A e tenho que ouvir o B e lanço o produto para o povo ouvir e o povo tira as suas conclusões. Agora, não podemos ter um órgão, por exemplo, de comunicação que tenha dois papéis. Tem papel de informar e tem papel de julgar. Né? O que a gente tem estado a assistir é isso. É lamentável. Né? Tenho dito. Obreiro Pedro, desculpa, Obreiro Bernardo Domingos. As ordens superiores ainda têm algum poder, não é? Sobretudo na comunicação social, queria eu dizer. Na comunicação social pública, no caso. Infelizmente, eu vou falar aqui de um caso, não é? Tem que ver com a igreja? Que acompanhei, tem a ver com a igreja, sim, que acompanhei pessoalmente. Há 3 semanas eu estava na província de Benguela. E numa passagem por lá, e como estamos no propósito de oração, decidi orar frente à igreja, porque o horário era propício para orar frente à igreja. E, posto frente à igreja, começamos a orar. Quando terminou a oração, já nos havíamos espalhado, cada um já havia ido para a sua própria casa. Aparece um carro da polícia, parou frente à igreja. Pronto, eu peguei o pastor, como o pastor está sem carro, vamos. O pastor soube no carro e fomos. No caminho, liga um comandante da polícia. O comandante da polícia falava com o pastor. Por ordens superiores, né? Segundo ele, por ordens superiores, ele não podia permitir mais que nós orássemos frente à igreja. Porque não se podia orar frente à igreja. O pastor perguntou, mas que crime é que nós estamos a cometer? Nós não estamos a fazer mal nenhum. Não, mas vocês não podem orar frente à igreja. E pastor, eu já te avisei, e é a última vez, e é o último aviso, e eu te deixo esse último aviso. Porque da próxima vez que você orar em frente à igreja, pronto, vocês vão ver depois o que vai acontecer, não sei o quê. E depois ele falou, quase que não deixava o pastor falar. E daqui a pouco o pastor disse, tá bom, entendemos. Posso falar, senhor comandante? Com licença, tchau. Desligou o telefone, foi assim. Então, como nós temos acompanhado nas redes sociais, nós tem ali um áudio que está passando nas redes sociais, aonde os dissidentes e os pastores dissidentes, né, têm informações privilegiadas. Está aí nas redes sociais, todo mundo vê que há pelo menos informações privilegiadas, se é da SIC, em que, olha, não fiquem a falar à toa no Facebook, porque senão tem um departamento da SIC que está ali a ver as pessoas que estão a falar no Facebook à toa e depois vão ser constituídos, vão ser chamados para responder, para ser responsabilizados. Tomara que isso não seja do nosso lado. Quem passou essa informação? Acabei de receber uma mensagem assim de manhã dizendo isso. Então, nós começamos a notar aqui, afinal de contas, que nós estamos aqui num triângulo onde uns têm, conforme eu falei ali, benefícios, e que têm informações privilegiadas, e que têm ordens superiores. Esse nome de ordens superiores, para nós queríamos compreender que quem é que está por trás dessas ordens superiores, nós não sabemos, nós também queremos saber, que nos indiquem essa pessoa que é ordem superior, para pelo menos também nós irmos lá. Porque nós aqui, estamos claros, o nosso maior foco e a nossa maior vitória vai vir de Deus. É certo que não vai vir de ordens superiores, mas para que nos mostrassem também essas ordens superiores, só para irmos lá um pouco, né? Porque se uns têm informações privilegiadas e outros não, é complicado.
É muito complicado, é muita injustiça. Ok. Temos aqui também uma internauta que, na verdade, está agastada com essas injustiças que a Igreja Universal do Reino de Deus tem estado a sofrer em Angola. Estou a falar da senhora Fernandas Otniel Manfera. Ela diz o seguinte: na minha opinião, entendo que os pastores rebeldes, ela diz os ex-descendentes, mas na verdade ela quer dizer que os pastores dissidentes, não é, ou rebeldes, perderam a visão de servos. Agora querem resolver tudo à força do seu braço. Obreiro Pedro, o que é que o senhor acha da possível expulsão dos missionários brasileiros, não é? Ou seja, do posicionamento dos serviços de imigração e fronteiras, não é? Que emitiram uma nota de possível expulsão dos nossos pastores de nacionalidade brasileira. Eu ainda prefiro dizer que acho que teve um equívoco por parte da Polícia de Imigração Estrangeira. O porquê que eu digo equívoco? Porque quem emitiu a carta, né, aquilo que chegou ao nosso conhecimento, né, quem emitiu a carta de chamada para os pastores é uma instituição, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e quem solicitou o cancelamento ou não renovado os vistos é uma entidade, acredito eu, não conhecida ou não reconhecida, né? Então, prefiro acreditar que houve um equívoco por parte do Serviço de Imigração Estrangeira. Eu prefiro acreditar assim. Obreiro Bernardo, será um equívoco ou foi uma medida propositada? Propositada. Com certeza faz parte do golpe. Ou seja, é necessário nós entendermos aqui que o golpe, o roubo, eu acho que muitos já assistiram filmes de roubo. Eu gosto muito de ver aqueles filmes de assalto, por exemplo, nos bancos, né? Não, mas não vai ser para tomar também uma igreja, não é? Não, é muito inteligente só, porque aquilo é inteligente. Longe de mim. Você vê que a pessoa que planeja o golpe, ela estuda. Ela não é uma pessoa aventureira que vai... não, ela senta, ela é calculista. É uma pessoa calculista. Ela senta e planeja. E que nesse tema aqui que nós estamos a falar, o golpe contra a igreja, tinha um momento certo para eles chegarem até a imigração. E até porque antes que eles fossem à imigração, nas redes sociais já se ouvia dizer que eles iam até a imigração cancelar os vistos dos nossos pastores. Já se dizia isso nas redes sociais. E efetivou-se. Então, aquilo já fazia plano do projeto, não é? Traçado, calculado, e não se equivocaram, não. Só que enganaram-se. Né? Enganaram-se. Por quê? Porque ao ir pedir com que os nossos pastores brasileiros fossem embora, eles enganaram-se. Pensaram que iam sair daqui já a correr. Não. Ainda assim, mesmo com uma justiça débil aqui no nosso país, ainda assim, há ali justiça. Porque você não pode pegar alguém de pé para a mão e vai. E, por outro lado, são essas pessoas que eles querem chutar ou querem mandar embora. São essas pessoas que eles acusam de ter cometido, no entanto, crimes na igreja. São essas pessoas. Então, como é que você condena alguém, acusa, leva essa pessoa ao tribunal, não é nem sequer julgado, não é nem sequer ouvido, e você vem e diz, olha, vocês já não podem ficar mais aqui, vão embora. Mas, pelo menos, deixa-nos então ouvir.
Ouçam-nos então. Se vocês dizem que nós cometemos, que fizemos invasão de divisas, que fizemos castração e que vendemos patrimônio, isso e outro e aquilo, então como é que vocês não estão a chotar? Acusam, depois não chotam. Deixa-nos ouvir. Então, ali uma ratoeira que eles próprios estão a criar e que não se estão a dar conta, no meu ponto de vista. Por isso, nós vamos lutar, o lema é esse, nós vamos lutar até o fim, porque será impossível, será mesmo impossível nós nos juntarmos à rebelião. Não faça isso. Nós vamos lutar até o fim mesmo. E não vamos permitir que os nossos pastores, a nossa liderança espiritual até hoje, a nível do mundo, é o bispo Edir Macedo e aqui o bispo Gonçalves. E nós não queremos nos desfazer dela, não. Porque espiritualmente, se eu me desligo do bispo Macedo, espiritualmente, se eu me desligo do bispo Gonçalves, é morte. É morte espiritual, né? Eu tomei o conhecimento de um obreiro que tem passado problemas espirituais, que está na rebelião e tem passado problemas espirituais graves, né? E que ele tem estado a assistir, por exemplo, a vigília que o pastor Valdir tem feito. Ele assiste a vigília que o pastor Valdir tem feito, mas ele é da rebelião. Então tem estado a assistir a vigília para se fortalecer. Então por que não se fortalece lá na rebelião? Por que não se fortalece lá na rebelião? Então é para nós vermos aqui que, pronto, aparentemente até nós estamos a lutar eles estão a lutar com pessoas, mas estão a lutar com o próprio Deus. O grave de tudo isso é a luta com o próprio Deus e contra as autoridades por ele constituídas. Isso é gravíssimo, porque daqui a pouco nós vamos começar a ter muitas pessoas que se juntaram a esse conjunto de pessoas que querem dar o golpe com problemas sérios espirituais. E já mesmo para terminar, já para concluir, obreiro? Então, para terminar, eu como obreiro, para terminar o debate, não, para terminar esse ponto, para terminar este ponto, eu deixo alerta aos nossos irmãos obreiros que se juntaram-se a esse golpe, muitos por inocência. Muitos estão aí, são inocentes. Outros foram por causa das amizades. Revejam isso. Revejam. Ok. Vamos consultar, ou estou aqui a consultar a nossa página na rede social e tenho a opinião da senhora Maria Isabel Velho. Quem é espiritual não tem dúvida em que lado esses revoltosos estão, pois roubam, mentem e a atitude deles é igual ao que aconteceu com o diabo e os anjos que viraram demônios. Só o facto de roubarem as igrejas e não só os carros, etc., isto significa, ou seja, só o facto de roubarem, ela queria dizer, o facto de eles terem roubado as igrejas e os carros, isto significa que eles, em vez de tomar, são gatunos, no caso, não é? O significado de tomar é roubar. Tenho a outra opinião, que é da Márcia Ventura. A Márcia Ventura diz o seguinte: verdade, o caminho da multidão é a porta larga e estreita é a porta da salvação, são poucos os que passam por ela. A pergunta que não se cala, diz a Lolina Luzia João, a pergunta que não se cala é: por que o governo autoriza os rebeldes, o rebelde valente, a tirar os selos de 5 igrejas, sendo que só na capital tem mais de 250 igrejas ou templos, numa época de pandemia e confinamento? Esta é a pergunta da Lolina Luzia João. Não seria essa atitude do Ministério da Cultura uma imprudência? Então, já mesmo para terminar, temos aproximadamente 9 minutos para terminarmos o nosso debate. Dizer aqui que nós estamos a discutir em torno do posicionamento dos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus
face ao golpe que um grupo de ex-pastores e pastores dissidentes querem dar à nossa igreja. Já mesmo a título de conclusão, eu gostava que, se não tiverem alguma coisa para rebater, aliás, sim, Obreiro. Relativamente ao caso que o meu companheiro aí de painel acabou de dizer, no que concerne a deportação dos pastores brasileiros, né? Primeiro dizer que é triste, né? É triste porque até os dissidentes, né? Os ex-pastores, os ex-obreiros, os ex-bispos, os rebeldes, nesse caso, não é? Os rebeldes, os golpistas, é melhor isso, os golpistas. Todos aprendemos com os brasileiros, ninguém mente nada aqui, nós não sabíamos nada, né? Nem sequer sabíamos discernir a nossa mão direita ou a mão esquerda. No meu caso concreto, eu nem sabia o que... Neste caso está a falar da fé, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé inteligente, é isto? E não só concretamente, por exemplo, da família, né? O obreiro aprendeu, ou seja, teve uma cultura diferente que tem hoje no que concerne a família. Eu hoje, por exemplo, tenho uma outra visão no que concerne a família. O que nós aprendemos aqui é o homem ter 2 mulheres, 3 mulheres, não valorizar os filhos e etc. Nós aprendemos isso. Mas, graças a Deus, estou falando no campo natural ainda, né? Através das pessoas que eles hoje intitulam como brasileiro, permitam-me que essa linguagem é tão pesada, mas de maneira a elucidar os internautas, sou obrigado a falar, porque na verdade aqui não existe brasileiro, não existe angolano, todos somos um só corpo. E todos estamos numa só fé, num só espírito. Mas hoje, em função da pretensão do golpe, já se consegue separar brasileiro e já se consegue separar angolano. Não, nós estamos aqui a falar, atenção os internautas, né? Nós somos angolanos, né? Somos os detentores das igrejas. Infelizmente, nos foi retirado esse direito. Hoje nós não oramos, porque se eu amanhã ir para a igreja, devo já ir bem preparado, se necessário for, tenho que tomar já um analgésico antes do purete, né? Mas, no entanto, nós estamos fortes, nós estamos firmes, e como já é a título de remate mesmo, eu gostaria de elucidar aquelas pessoas que estão no muro, que não têm uma decisão, que não têm uma opinião, que ainda estão em dúvida. Não precisa ter dúvida. Desde o momento que eu aprendi a ler a Bíblia, nunca vi nenhuma batalha sequer perdida de Deus. O Deus da Igreja Universal é o Deus verdadeiro, aquilo tudo que a gente aprendeu, meus caros, o último a rir melhor. Não tenho raiva, não tenho rancor dos dissidentes. Acredito que, ou seja, o que eu tenho a dizer é que Deus tenha misericórdia deles. Mas vai chegar um momento, porque Deus é Deus. A justiça de Deus é diferente da dos homens. A dos homens, o homem pode falhar, mas Deus não falha. Deus é justo. Muito bem, muito bem. Deus não falha, isto é verdade. Tenho aqui a opinião do internauta Henrique Marques Pedro, que é a seguinte: sobre a tomada dos templos, esse ministério dos auto-intitulada reforma é um grande fracasso pela sua origem. Eles estão apenas com olhos no dinheiro e o fim será trevas. Custa-me acreditar que obreiros que estão há mais de 20 anos se curvarem ou se curvaram diante deste ato de feitiçaria. Deus sabe o que faz, vamos continuar a lutar, Deus vai nos devolver tudo 2 vezes mais. Esta é a opinião do internauta Henrique Marques
Pedro. Vamos sim continuar a lutar, mas dizer aqui aos nossos internautas que estamos agradecidos pela vossa fidelidade, porque todos os sábados vocês têm estado ali do outro lado a acompanhar os nossos debates. Então, mesmo já em tom de conclusão, gostava que o obreiro, tanto o obreiro Bernardo Domingos quanto o obreiro Pedro Paulo, deixassem aqui uma mensagem para as nossas autoridades, no fim de ajudarem-nos a resolver, então, ou a impedir com que este golpe se efetive na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Bem, para as nossas autoridades, eu gostaria tanto que atentassem para esta situação, porque nós estamos a passar uma imagem internacionalmente que o nosso país é um país sem ordem, sem lei, aonde qualquer um faz o que quer. E como eu referi, eu gostaria de saber mesmo das nossas autoridades até onde vamos levar, até onde vamos com este tipo de comportamento, até onde vamos. Deixem a justiça fazer o que é por ele de direito, né? Aquilo que ele tem que fazer. Ok, muito bem. Essa é a mensagem que eu deixo para nossas autoridades. Ok, muito bem. Obreiro Pedro, qual é a mensagem que deixa às nossas autoridades quanto ao caso do golpe que se quer perpetuar contra a Igreja Universal do Reino de Deus? A minha mensagem às autoridades angolanas é que seja feita a justiça. Ou seja, que os processos que até então sabemos que estão nos tribunais, que sejam desengavetados, que a justiça venha à tona. Ou seja, se fomos acusados, ou as pessoas que foram acusados, tem que ter, eu não estudei direito, né? Mas tem que ter uma sentença, acredito isso, depois da acusação tem que ter uma sentença. Essa sentença, quer seja absolvição, não sei se estou a enquadrar bem isso, ou então condenação. Então é isso que a gente espera. E outro, sim, que essa justiça seja extensiva, conforme o último pronunciamento do camarada presidente, de que muito povo da Igreja Universal, o presidente na altura não falou da Igreja Universal, mas suponho eu que era da Igreja Universal, que estava a ser coartado o direito de orar. Ou seja, nós neste momento não temos esse direito de orar. E se o fizermos, vamos apanhar por ele. Então, apelar aqui os órgãos do governo, os órgãos de direito, que seja feita a justiça. Esse é o meu apelo. Ok, então nós todos auguramos que a justiça seja feita. Ficamos durante 1h30 aqui com 4 ilustres convidados. Estou a falar do obreiro Pedro Paulo, o obreiro Antônio Fortes, o obreiro Bernardo Domingos e também o obreiro Figueira. Infelizmente, os 2 obreiros tiveram algum problema, não é? E não foi possível estarem conosco até o final do debate. Estávamos aqui os 5 no caso, reunidos para falarmos então, para discutirmos em torno do posicionamento dos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus quanto ao conflito, quanto ao golpe que se quer dar contra a Igreja. Muito obrigado mesmo, em nome próprio, em nome desta produção. Muito obrigado a todos os internautas que ficaram do outro lado a participar do debate, a acompanhar o debate, e fica aqui o convite então para o próximo sábado, à mesma hora e nos mesmos locais virtuais. Então, bom final de semana para todos vocês e um domingo abençoado. Estamos juntos.